Pessoal, sobre processo penal, né? É claro que não tem como nós passarmos toda a demanda, mas é focar no que estão cobrando basicamente nas provas do CFO. Foi que eu vi, as que eu vi recentemente, tá? Então vamos falar rapidinho. Se algum aluno tiver alguma dúvida depois, pode mandar a mensagem, a gente responde, tira dúvidas de vocês, tá? Inquérito policial, pessoal, é fatal que cai em prova, viu? Não tem jeito. Vocês estão entrando na carreira militar, uma carreira policial, então a prova vai ter inquérito, tá? Então nós temos aqui, ele é um procedimento escrito, tá? Ele tem essa forma, está lá no Código de Processo Penal Comum. Aí vem a pergunta aqui, o delegado pode gravar atos do inquérito? Por exemplo, uma reconstituição de crime? Agora está fazendo aqui, ó. Pode? E se caísse na prova? O delegado gravou uma reconstituição durante o inquérito. Ele pode ou não? Pode. Artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Tá? Até mesmo para dar a veracidade, dar credibilidade na prova. Certo? Então guarde isso aí. O inquérito ele é oficioso. O que é oficiosidade? Eles costumam muitas vezes confundir o candidato com essas palavras. Oficiosidade, oficialidade. Oficiosidade vem de ofício, né? A autoridade de ofício ou requerimento, tá? Oficialidade é o quê? O que é oficialidade? Um órgão oficial, tá? Então não confunda, quem pode instaurar inquérito é a polícia, né? Então não confunda oficiosidade com oficialidade, são coisas distintas. Discricionariedade, tá? Ou seja, a autoridade tem discricionariedade dentro da lei para fazer a investigação, tá? O poder discricionário. Qual que é o parâmetro dessa discricionariedade? A própria lei. Ele não pode ultrapassar os limites legais, tá? Inquisitorial. O que seria inquisitorial, gente? Tá, é o seguinte, não tem aquela figura da ampla defesa contraditória. O advogado pode acompanhar? Tá? Pode. Inclusive mudou a lei da OAB, né? Estatuto da OAB, que fala que o advogado pode acompanhar. Mas qual que é o momento? Ele pode acompanhar todo tipo de prova? Doutor, eu estou fazendo investigação sobre o seu cliente aqui, se você quiser acompanhar, vem atrás de mim. Pode. São aquelas provas documentadas, tá? Então é interessante, a doutrina fala isso, é interessante que as autoridades deem espaço para os advogados, para poder acompanhar os atos. A lisura, né? Então, tá bom, gente? Indisponibilidade, o que seria isso? Tudo isso aqui costuma cair em prova, viu, pessoal? O que é indisponível? O delegado pode arquivar inquérito? Não pode, né? Iniciou, ele tem que terminar, tá certo? E aqui tem a súmula vinculante do Supremo, né? Falar súmula vinculante do Supremo até é redundante, né? Porque súmula vinculante é só do Supremo, então é só súmula 14, súmula vinculante 14. Então é essa aqui que fala do advogado, tá? De poder participar dos atos das provas documentadas. Mas vocês veem aí, quando o fato é muito notório, igual aconteceu fatos aí, os delegados costumam falar, amanhã nós vamos fazer uma busca e apreensão, depois da manhã vamos fazer isso, isso e isso. Aí fica complicado, né? Aí acaba você não tendo os elementos necessários. Vamos lá, pessoal, essa questão aqui, ó, o inquérito policial incorreta. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes perseguíveis por ação penal pública e incondicionada, tá certo? Certo, tá certo. O inquérito nos crimes de ação pública, em que a ação é pública, depender de representação, não poderá sem ele ser iniciado. Vamos lá? O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ser iniciado sem ela. Certo? Isso aí, vamos lá. Nos crimes de ação penal privada, não caberá extração de inquérito policial, mas sim a lavratura de termo circunstanciado.
Isso aqui dá certo, pessoal? O que é o TCO? O TCO são as infrações de maior potencial ofensivo da Lei 9.099. Então, assim, a resposta errada é essa aqui, tá? Não existe isso. Aqui, outra aqui. O inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para o oferecimento da denúncia? Veja bem, nos crimes hediondos, eu posso dispensar o inquérito? O que pegou aqui foi a palavra hediondo. Aí costuma o aluno falar assim, não, crime hediondo? Ah, não pode. Pode sim. Se eu tenho objetos na mão que não precisa instaurar o inquérito, mesmo sendo crime hediondo, eu posso dispensar. Tá? Não tem problema não. Notícia é crime, também cai em prova, tá? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Presta atenção aqui, ó. Verificada a procedência. Porque se eu receber uma notícia que não tem procedência, eu não vou instaurar o inquérito, tá? Então vem aqui, pessoal, veja bem, ó. Notícia é crime. Nós temos a notícia crime de cognição imediata. O que seria a notícia crime de cognição imediata? É aquela notícia que a autoridade policial toma pelo exercício da sua função. Ele é delegado de polícia, ele recebe a notícia em razão do seu cargo. Aí nós temos outra aqui, que é a notícia crime de cognição imediata. Isso cai em prova, viu? O que seria essa de cognição imediata? É aquela notícia que você recebe, por exemplo, o Ministério Público provoca o delegado, o juiz, tá? Ele não teve conhecimento pela função, ele foi provocado, tá? É a imediata. Notícia crime de cognição coercitiva. Vocês têm um exemplo de que seria notícia crime de cognição coercitiva? Em qual caso? Flagrante, tá? Notícia crimes inqualificada. O que seria esta? Hã? Qual? Anônima. Denúncia anônima. A denúncia anônima pode servir como base para você instaurar o inquérito? Eu posso instaurar o inquérito através de uma denúncia anônima? A Constituição fala que é livre a expressão de pensamento, sendo vedado o anonimato. E se o delegado recebe uma notícia crimes de uma informação anônima, ele pode instaurar o inquérito? Pela notícia? Olha lá, ó. A denúncia anônima sozinha não serve para embasar a abertura do inquérito, mas tem força suficiente para justificar diligências preliminares, com o objetivo de apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente. Feito esse processo, é possível instaurar uma investigação que pode, se necessário, envolver interceptação de telefones, e-mails, mensagens, textos e cartas, tá? Eles vão te perguntar na prova se a notícia crime, a notícia inqualificada, a denúncia anônima, por si só, ela pode ser objeto de instauração do inquérito. Não pode, viu, gente? Tem que fazer uma investigação preliminar. Você quebra sigilo bancário, sigilo telefônico, até chegar, né, na verdade. Isso também cai em prova. Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Quando eu falo de controle externo da atividade policial pelo MP, não significa que o Ministério Público vai controlar as atividades da polícia. Porque a polícia tem comandantes, tem as pessoas que gerem a sua atividade, tá? Quando eu falo de atividade externa, tem quais são os pontos que o MP vai controlar a atividade. Tá aqui, ó. Artigo 129 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. Vou mostrar que lei é essa. Mencionado no artigo anterior. Olha a lei complementar aqui, ó. Lei complementar 75/93, tá? O artigo 9º dessa lei fala quais são as funções do Ministério Público quando está fazendo o controle da atividade de polícia. É justamente isso aqui, ó. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. Promotor pode ir lá. Comandante, estou indo visitar a unidade hoje, quero conversar com a tropa. Pode, problema nenhum. Diretor do presídio, preciso visitar o presídio. Ele tem acesso livre, tá?
ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. O que é atividade fim? Atividade fim. Que nós temos atividade meio, eles propõem na prova isso, atividade meio. Já pensou se você troca isso, hein? Atividade fim é a atividade que nós fazemos. Qual que é a atividade fim da polícia? Prevenção da ordem pública. As operações nós estamos fazendo. Eu quero o relatório daquela operação que foi feita aqui em Uberlândia. Se prenderam 10 pessoas. Posso ter. Tá? Então, se colocar a palavra atividade meio, está errado. Atividade PIM. Representar a autoridade competente para a adoção de providências. Vem aqui, gente, tá? Então, são essas aí, até o inciso 5, são essas as funções. Porque, às vezes, até os policiais militares, tem aqui meus colegas, trabalhou comigo aqui, o Marques, a Adriele, e outros policiais estão aqui, a pessoa acha que controlar a atividade para o Ministério Público seria o Ministério Público falar o que a PM tem que fazer. Não, nesse não. São as atividades, né, inerentes do promotor de justiça. Tá? Então isso pode cair na prova também. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha aqui, ó. Cai isso aqui na prova, ó. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, ou em virtude de prisão temporária, contado o prazo nessas hipóteses, a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Essa assertiva está certa? Cai na prova você. Aqui. O inquérito deverá ser terminado no prazo de 10 dias. Se estiver preso em flagrante, preventivamente ou temporária. O que está errado ali? Temporária. Não tem. É prisão em flagrante ou preventiva. Então, se eles colocar... Gente, é o seguinte. Às vezes, a pessoa vai fazer a prova, que atividade pouca, ele troca a palavra. Ele troca preventiva por temporária. E a tensão da prova, você está vendo o candidato ali, você fala assim, nossa, e você passa batido. Tá? Então toma cuidado, viu? O quadro não ficou bom não, mas a gente vamos fazer aqui algumas observações sobre prisão preventiva e prisão temporária. Presta atenção aqui. Isso também cai em prova. A prisão temporária está em qual lei? Lei 7.960. Ela veio em 89. Porque antes de 89 nós tínhamos uma condução para averiguações. A Constituição veio e mudou para o negativo. Porque você poderia, antigamente, você conduzir a pessoa só para levar para a delegacia e ficar presa lá, só para investigar ela. Isso não pode mais. Então tem o quê? A temporária. A preventiva está onde? Nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Toma cuidado com a prisão preventiva. A prova do CFO não vai aprofundar tanto, tá? Mas o artigo 313 é perigosíssimo. Se você vacilar, você cai. Por exemplo, no inciso 1, ele fala crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Veja, fala crime doloso. Então, exclui as contravenções e os crimes culposos. E a pena máxima superior a 4 anos. No inciso 2, ele fala crime doloso, de novo, quando a pessoa é condenada por outro crime doloso. Crime de novo, doloso, é o reincidente específico e não fala em pena. No inciso 1 ele fala pena, no inciso 2 ele não fala pena. Agora o perigo vem no inciso 3, que fala nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar. Ele fala crime, ele não fala se é doloso, se é culposo. Se a pessoa fizer a prova e fizer uma pergunta maldosa, ela derruba um monte de gente. Ela pergunta, nesse caso o crime é doloso, é culposo, é doloso e culposo ou é só doloso? Porque a lei falou de crimes envolvendo violência doméstica. Ele não fala. É crime doloso. Por quê? Porque violência doméstica, violência de gênero, violência de gênero é dolosa, tá? E tem o inciso 4 também, tá bom? Então só fica atento, viu? Eu acho que no CFO não vão perguntar isso, mas outros concursos vão te perguntar, tá? Vamos lá então.
Quem pode requerer a temporária? O delegado de polícia. Quem pode requerer a preventiva? O delegado, o MP, o querelante, o assistente. Em qual fase? Veja bem, a prisão temporária somente na fase investigatória. Toma cuidado. A temporária somente na fase investigatória. A preventiva na fase de investigação ou do processo. A diferença é essa. A temporária somente na fase investigatória. A preventiva na fase investigatória e no processo. Vamos lá. Qual o cabimento? O cabimento da preventiva está no artigo, temporária na Lei 7.960 e da preventiva no artigo 313 do CPP. Pessoal, depois vocês olham esse 313 com cuidado, viu? Ele é muito detalhado, tá? Requisitos cautelares. Os requisitos estão na temporada na Lei 7.960 e da preventiva está lá, né, no 312. Conveniência da ordem pública, da ordem econômica, da instrução penal e aplicação da lei penal. Estão lá no 312 quais os requisitos da preventiva. Isso aqui pode cair. Eu já vi cair em prova requisito da preventiva. São aqueles 4 requisitos lá no 312. É só vocês lerem lá, tá? Cuidado com o prazo. Qual que é o prazo da temporária? 10? 5, prudente, prorrogado por mais 5. E se for hediondo? 30 mais 30. Qual que é o prazo da preventiva? Não tem prazo. Tem uma discussão doutrinária, gente, que tem um prazo implícito, dependendo do tipo de prisão. Tá? Tem um prazo da preventiva. Tem um prazo da preventiva que não se cair, vão soltar foguete. Eu falei aqui, ó. A lei das organizações criminosas, no artigo 22, a doutrina fala que é o único lugar que você tem prazo de preventiva. Que seria um prazo da preventiva, 120 dias. Tá? Mas no Código de Processo Penal não tem, tá? Não tem prazo. Certo? Pessoal, cuidado com isso aqui, tá? Sobeiro perguntou assim: tem crime militar hediondo? Tem? Olha só, veja bem. Penal. E não fala penal militar. E se um soldado cometeu um estupro dentro do quartel de serviço, seria crime hediondo? Não. O rol é taxativo. Isso bateu no Supremo. É inconstitucional. Por que o mesmo crime é hediondo penal comum e não é hediondo penal militar? Sabe o que o Supremo respondeu? Falou que é constitucional porque em várias partes do Código Penal Militar as penas aplicadas pelos mesmos crimes previstos no Código Penal Comum são mais severas. Mas tem uma tendência já de mudar, a gente incluir os crimes militares também como hediondos. Legalmente não são, tá? Toma cuidado. Aqui são os crimes, rol taxativo, DDD é o quê? Tortura, tráfico, terrorismo. Eles são equiparados. Tá? Equiparados. Aqui não dá tempo de falar porque ele é equiparado, mas a própria Constituição deixa claro por que ele é equiparado, viu, gente? Tá? Vamos lá. Cuidado aqui, ó. Cuidado, muito cuidado. É o seguinte: prisão temporária cabe nesses crimes. Aí o aluno, o candidato, segue na lei, a pessoa pergunta assim: cabe prisão temporária no crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de violação sexual de criança e adolescente? Gente, vai cair na prova, é isso, eles não vão perguntar, eles vão perguntar para você se cabe prisão temporária para esse crime. Aí ele vem cá na lei, você não vai achar. Está aqui esse crime? Não. Ele está aqui? Aqui eu tenho prisão temporária? Tenho. 30 mais 30. Toma cuidado.
Quando alguém te perguntar se algum crime cabe em prisão temporária, você vai no rol dos crimes da Lei 7.1960 e vai no rol dos crimes hediondos. Tá? Porque eles podem estar nos hediondos, pode não estar ali. Então, se a pessoa te perguntar assim na prova, se para esse crime cabe temporária, cabe 30 mais 30. Tá? Gente, ação penal, isso aqui só não tem como a gente debater, mas só o que cai na prova muito é o que? Sobre decadência, renúncia, perdão da vítima e benedição. A decadência está aqui, né? A perda do direito que deixa. Qual que é o prazo? 6 meses, tá? Isso aqui é o seguinte, antes da ação, isso aqui é antes, aqui é depois, tá? O que é renúncia? Você renuncia, né? Extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. Perdão da vítima. A vítima tem que concordar ou não precisa? Eu vou perdoar. Tem que concordar ou não? Tem que haver concordância da vítima, tá? Tem que haver isso aqui. Eu li a prova do CFO que perguntou justamente isso. Se a vítima tinha que concordar com o perdão ou não. Era mais ou menos isso aí. Tá? Tem que concordar. O que é perempção? O que seria perempção? Você já entra, você está movimentando, você tem que mexe pelo prazo de 30 dias, por mais de 30 dias. Está no Código do Processo Penal, tá? Vamos lá então, olha a perguntinha aqui, ó. Na ação penal pública condicionada à representação, na ação penal pública condicionada, a representação será retratável até a anulação da sentença de primeiro grau. Tá certo? Tá certo isso aqui, gente? Negativo, depois da ação penal você não pode mais retratar. Está no Código Penal comum. Olha aqui. Na ação penal pública vigora os princípios da disponibilidade e da oficialidade. Está certinho isso aqui. O perdão independe da aceitação do querelado, tácita ou expressa. O perdão independe? Depende. Tá? Na ação penal pública, a perempção é causa extintiva da punibilidade. A perempção extingue a punibilidade? Isso aí. Olha aqui, eu perguntei. A perempção extingue a punibilidade? Extingue. Mas onde? Na ação penal privada. Aqui colocou a ação penal pública. O inquérito policial é obrigatório e indispensável para o exercício da ação penal. Isso cai na prova de vocês. O inquérito policial é obrigatório e indispensável. Ele é obrigatório? Não é. Ele é indispensável? Não, ele pode ser dispensável, né? Isso aqui, pessoal, você tem que dar uma olhada também, viu? Está na competência. Geralmente cai competência em prova, tá? Curso, CFO. Está lá, né? Ratio de matéria em razão do delito, crimes militares, eleitorais, dolosos contra a vida, ratio de persona, tratos de foro com prerrogativa de função. Toma cuidado com o foro é prerrogativa de função. Então, eu não posso falar foro privilegiado, não tem foro privilegiado. Quando eu falo foro privilegiado, é errado. Privilégio é ligado à pessoa, ou é prerrogativa à sua função. Por mais bobo que pareça, você pode confundir isso na sua prova. O foro é pela função da pessoa e não pela pessoa. Por isso ele fala de foro por prerrogativa de função. Então, fazer foro privilegiado, não tem foro privilegiado. Isso aí isso é a imprensa que fala isso. Mas você não vai falar isso não. Você é só operador de direito e fala certo, tá? Vamos lá. Racione loss é a competência territorial. Por domicílio de residência, distribuição por conexão ou competência. Olha essa pergunta aqui, ó. No concurso entre competência do júri e de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do órgão comum. Professor, essa pergunta é muito óbvia. É óbvia. É para quem estudou, né? Porque qual vai prevalecer aqui? A do júri. Tá? Vamos lá. A competência jurisdicional é determinada em função do domicílio ou residência da vítima.
do réu. Acabei de falar isso aqui agora. Só essas perguntinhas caem. Cai prova? Cai prova na prova? Cai prova no concurso do CFO? Outro concurso? Cai. O que são provas, pessoal? Aqui eu coloquei algumas coisas que eu vi na prova do CFO. Então, vocês dá tempo de vocês estudarem, mas prova de manhã, né? É bom descansar um pouco, né? Mas vamos lá. Vocês têm que distinguir o que é prova e elementos informativos. Eu colho a prova onde? Qual é o local que a prova é colhida? Na fase processual. Tá? Eu colho a prova perante o juiz. Tá? O que eu colho antes são os elementos de informações que podem ou não virar provas. Tá? Então tem que saber essa distinção. Provas cautelares, provas não repetíveis e antecipadas, nominadas e inominadas. O que são provas nominadas? São as provas que estão previstas no Código de Processo Penal. O que são as inominadas? São aquelas provas que não estão. Eu tenho a liberdade de produzir prova. Essa é a liberdade. Eu posso produzir as provas nominadas e as provas que não são nominadas. Então, se cair na prova para você que eu posso usar a prova inominada, pode. As provas inominadas não estão previstas no código. Tá? Pessoal, o que é prova emprestada? Emprestada. Mas como que eu empresto uma prova? Eu posso pegar qualquer prova que está emprestando? Toma cuidado. Se cair na prova de vocês sobre prova emprestada, tem alguns requisitos. Olha aqui, ó. Ela é transferida documentalmente. Tá? Ela é transferida documentalmente. Outra coisa aqui, ó. As mesmas partes. A água envenenada vai contaminar os frutos. Mas toma cuidado, é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, vamos supor que uma confissão pela tortura, e a partir da tortura, a pessoa é torturada, a partir da tortura começa a descobrir outras coisas. Essas provas estão contaminadas? Estão envenenadas esses frutos. Estão envenenados. Se eu pratiquei uma tortura, eu tenho que. Todo o processo estará nulo, eu posso aproveitar alguma coisa. Toma cuidado. Às vezes você tem uma prova ali, mesmo que tenha uma prova, você conseguiu alguma coisa pela tortura, mas tem outras provas que não estão ligadas àquela água envenenada. Eu tenho um processo, né? Aqui tem a parte contaminada e tem a parte que não é contaminada. A parte contaminada tem que estranhar o processo. Tá? A pergunta é o seguinte: essa teoria dos frutos da água envenenada, ele é aceita no Brasil? Essa foi a pergunta que fizeram na prova do CFO, se não me engano. Se o ordenamento jurídico brasileiro aceitou a teoria dos frutos da água envenenada. Aceitou. Mas toma cuidado, porque você vai desentranhar que as provas estão contaminadas pela origem. Que você pode ter outras provas que não tiveram aquela contaminação. Aí vem aqui, ó. A fonte independente é descoberta inevitável. Tá? O cara torturou o meu cliente para ele falar onde estava o corpo da vítima. Aí, a partir dessa tortura, né, conseguimos chegar ao corpo. Essa teoria foi feita lá nos Estados Unidos, viu? Eles mataram uma pessoa e queriam descobrir onde estava o corpo. Então eles dividiram a cidade em 4 quadrantes e a população todinha começou a procurar. Então, em algum momento eles iriam chegar no corpo, não tinha jeito. Só que a pessoa foi presa, tá? A pessoa foi presa e o advogado alegou foi isso, não, que ele foi torturado, ele achou o corpo por causa disso, foi negativo. De qualquer forma o corpo seria achado, porque a cidade estava sendo varrida, achou a marca da roda do pneu, esse corpo seria encontrado. Então aquela prova ali, o corpo não foi anulado, tá? Porque, seria uma descoberta inevitável.
Presta atenção aqui. É livre a produção de prova? Eu tenho alguma exceção que a prova não é livre? Isso que é uma prova do CFO, se for o último ou o penúltimo. Qual que é a prova que ela é legal? Essa aqui, gente, ó. Estado civil das pessoas. É limitação do princípio da liberdade de produção de provas. Como que eu provo que alguém morreu? Estado de óbito. Como que eu provo que alguém é casado? Certidão de casamento. Então não tem jeito. Se eu tenho que ter uma prova que está relacionada ao estado civil das pessoas, essa prova é vinculante. Não é livre apreciação. Não tem um atestado. Isso é muito comum nas cidades mais. As pessoas muito antigas, às vezes a pessoa morre, eles não vão lá e tiram atestado de óbito, não. O doutor morreu aqui a pessoa, só tem aqui um relatório médico. Esse relatório médico pode constatar que ela está morta? Pode servir como prova? Pode, gente. Esse relatório médico? Não pode. Atestado de óbito. Tá? Então toma cuidado. Isso aqui vai cair o seguinte: qual é a limitação do princípio de liberdade da prova? Estado civil das pessoas. Tranquilo? Vamos. Olha aqui, ó. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ó, olha só. Tá claro aqui, ó. Prova produzida em contraditório judicial. Se eu te perguntar, isso aqui caiu na prova também, caiu esse artigo, só que eles inverteram o artigo, isso é o artigo 5 do CPP. Tá, gente? A prova é produzida em contraditório judicial. Se eu falar que a prova produzida no inquérito, está errado. Vem aqui, ó. Não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados as provas cautelares, não repetidas e antecipadas. O artigo 5.5 deixou bem claro: prova é onde? Contraditório judicial. Elemento de informação no inquérito. Na prova do CFO, eles tiraram a palavra não. Eles colocou o artigo certinho, tirou a palavra não, falando que o juiz podia fundamentar somente os elementos informativos. Cuidado, vão tirar a palavra não. O juiz não pode fundamentar somente os elementos do inquérito. Ele tem que ter prova produzida em contraditório judicial. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Perguntinha. Fazer curso. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença. Se cai na prova, você vai certo ou errado? Vai lá. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, prova ilícita, por exemplo, não poderá proferir a sentença. Vamos supor que o Sérgio Moro, durante o Lava Jato, ele tenha conhecimento de uma prova ilícita. Ele não poderia participar mais? Pessoal, está errado isso aqui. Isso aqui foi vetado. O artigo era o artigo 157, parágrafo 4º. Isso aqui eles tentaram colocar isso no Código de Processo Penal. O que aconteceu? Isso aqui virou uma zona. Porque os advogados iam começar a inventar provas ilícitas, e a partir do momento que o juiz tomasse o conhecimento da prova, ele não podia atuar mais no processo. Eles afastariam o juiz todo. Imagina a Lava Jato. Vamos supor que o Moro tenha conhecimento, por exemplo, de uma prova ilícita. Ele não poderia atuar mais, ele não poderia sentenciar. Então, por isso que tirou. Então, se cair na prova, ele pode sim, ele pode participar. Olha lá, são consideradas ilícitas as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Devem ser desempenhadas no processo, mas a ilegalidade não se estende às provas derivadas daquelas, qualquer que seja a hipótese. Está certo ou errado? É errado, né, gente? Ela se estende às provas derivadas, não estende? Tá? Ela se estende sim às provas derivadas. Pessoal, esse artigo aqui, ele fala muita coisa ali, talvez o candidato passa batido, ó. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito.
Você tem que estudar flagrante. Flagrante próprio, flagrante presumido, flagrante impróprio, tá? Ação controlada. Tem que estudar isso aí, isso cai em prova também. Flagrante próprio, está cometendo infração penal. O que é estar cometendo infração penal? Quando é que uma pessoa está cometendo infração penal? Está em atos executórios. Cuidado, assim, está cometendo infração penal, está em atos de execução. Tá? Olha qual é a exemplo da doutrina lá? O cara pega um livro de uísque e coloca dentro da jaqueta. E está dentro do supermercado aquele livro de uísque. A polícia chega e prende ele em flagrante por furto. Essa prisão é legal? Ela é legal. Ele não está cometendo, ele está em atos preparatórios. Tá? Então estuda flagrante, viu? Gente, isso aqui é o seguinte: ninguém poderá ser preso flagrante delito. Ou, olha o ou aqui, ó. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. O que significa isso aqui? O que significa o ou? A prisão em flagrante precisa de mandado? Precisa? É isso que está falando aqui, ó. Ninguém será preso senão em flagrante, ou por ordem escrita. Ou seja, o flagrante não precisa de autorização judicial. Quem está em flagrante não precisa de mandado. Tá? E vem aqui, ó. Salvo é o quê? Exceto os crimes de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em leis. O que significa isso aqui? Que os crimes militares também, propriamente militares, não dependem de... Tá? Não precisa. Esse artigo explica muita coisa, viu? Tá bom? Crime militar, você sabe o que é, né? Já é a minha matéria, tá? Que também coloca aí, ó. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, cuidado, é fundamentado, viu, gente? O que é fundamentar? Não é assim, transforma a prisão em flagrante em preventiva. Isso é fundamentar? Não, tem fundamentar, tem que escrever. Né? Olha aqui, ó. Relaxar a prisão ilegal. Cuidado. Eles vão colocar para vocês na prova uma prisão legal. Por exemplo, Tício estava andando na rua quando foi ser assaltado, efetuou um disparo e matou uma pessoa em legítima defesa. Foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. Ele acabou de cometer infração penal, preso. O juiz deverá, relaxar a prisão. Tá certo? O juiz pode relaxar essa prisão? Por que não? Isso, a prisão foi ilegal. Você só relaxa a prisão ilegal. Isso cai em prova? Demais. Converter a prisão flagrante em preventiva, quando presente os requisitos 312 deste Código, e se revelarem adequados ou suficientes às medidas cautelares diversas da prisão. O que são medidas cautelares? Nós temos quantas medidas cautelares no Código? Elas estão onde? São 9 medidas cautelares no artigo 319. Comparecimento periódico do juízo, proibição de ausentar-se da comarca, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, tá? São 9? Não é 10 não? Aberto, são 9 ou 10? O que a doutrina fala hoje, gente? Se você leu o 319, são 9 cautelares. Mas o 320 fala de recolhimento do passaporte. E a doutrina hoje, a jurisprudência, entende que o 320 é uma medida cautelar. Quando você recolhe o passaporte da pessoa, ela não pode sair do país. Até ela sai pela polícia aqui, não precisa, né? Mas, no 319 são 9 cautelares. A do 320 seria recolhimento do passaporte, tá? Também é considerado. Eu posso aplicar uma medida cautelar cumulativa? Eu posso assim, tornozeleira eletrônica, você não pode ter recolher à noite em casa, você não pode comparecer naquele bar,
Você não pode apresentar essa comarca. São 4, 5 medidas de uma vez. Não seria bis e idem? Eu estou punindo a pessoa várias vezes no mesmo fato? Não. Eu posso aplicar, não, o juiz pode aplicar a medida cautelar cumulativa. E essa pergunta já caiu no curso, ela que era bis e idem. Não é. Tá? Olha aqui, ó. E conceder liberdade provisória como sem fiança. Então isso aqui seria o quê? A convalidação da prisão. Tá, gente? Aqui eu você terminar a questão da, vamos falar daqui a pouco sobre a audiência de custódia, viu? Tá aí, ó. O que é audiência de custódia? A audiência de custódia está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Lá fala assim, eu não me lembro de texto, fala assim que o preso deverá ser apresentado o mais breve possível. Olha só, o mais breve possível. A convenção não fala de prazo, ela fala o mais breve possível ao juiz. Ela não fala de tantas horas, tantos dias, o mais breve possível. Porque ela não pode terminar o lapso temporal para o mundo inteiro. Tem jeito. Por que o mais breve possível? Porque é o seguinte, já foi constatado que são as primeiras 48 horas, depois que a pessoa é presa, é que acontecem as torturas. Viu? Que a pessoa é torturada para confessar. Então, por isso que é o mais breve possível. Tá? Então é o seguinte, a audiência de custódia surgiu aonde? Surgiu no Maranhão. Vamos falar que é São Paulo, lá São Paulo é a Vedete, surgiu no Maranhão. Qual é aquela questão daquele presídio de Pedrinhas? Isso pode o quê? Desinchar o sistema carcerário. Tá? Então o CNJ tem muitas cidades que tem, aqui o Uberlândia tem audiência de custódia. Tá? Você tem que levar o preso lá. Aqui, ó, qual que é o prazo? Você foi torturado? Você foi assistido por advogado? Você está bem preso? Ele não pode entrar na questão assim, foi você que matou, foi você que estuprou, que dia que foi, você preso? Não pode. Isso seria a fase processual. Então a audiência de custódia é para isso, gente. Não sei se está funcionando. Está funcionando aqui, Henrique? Hã? 48 horas? Pois é, porque eu acho que 24 horas é muito pouco. Você imagina 24 horas em São Paulo? Que não sei quantas prisões lá, quantos flagrantes. Complicado, mas o que interessa para vocês é esse aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, habeas corpus. Cabe habeas corpus em prisão disciplinar militar? Falta 5 minutos? Ó, tá bom. E se essa pergunta cai você na prova oral do CFO? Você já passou. Cabe prisão militar? Cabe habeas corpus em prisão militar? Você fala assim, o artigo 4.2, parágrafo 2º, fala que não cabe. Cuidado, você tem que falar não cabe quanto ao mérito, mas cabe quanto à legalidade. Vamos supor que o comandante dá 30 dias de prisão ao militar que chegou atrasado. Cabe habeas corpus? Quanto ao mérito, não, mas quanto à legalidade, sim. Tá? Cabe sim, que aí esse é um ato ilegal. Vamos lá. Cabe habeas corpus para usar de drogas e medida? Cabe? Habeas corpus para usar de drogas? O usuário tem pena privativa de liberdade prevista? Não tem. Medida cautelar? Eu posso colocar uma tornozeleira eletrônica no usuário de droga? Pode ou não? Não pode. Medida cautelar só é aplicada às infrações que tenham pena privativa de liberdade. Guarda isso. Só posso aplicar cautelar em pena privativa de liberdade. Gente, habeas corpus é recurso? Ação autônoma de impugnação. Eu posso impetrar um habeas corpus, um recurso para quem foi, essa é importante. A pessoa foi presa preventivamente. Eu posso entrar no recurso? Um RES. Recurso de distrito. Foi preso preventivamente, eu vou entrar no recurso de distrito.
não pode. Recurso de distrito, olha no 581. Você impede o recurso de distrito quando é indeferido a prisão preventiva. Quando defere o pedido, não tem recurso. Se o juiz decretou preventiva, não tem recurso. Eu entro com o quê? Com habeas corpus. Tá? Cuidado, viu, gente? Atenção, inquérito é processo, não é processo, sim procedimento administrativo. Isso cai prova também. Tá? Terminando aqui, gente. Não conflito do bis in idem, a aplicação cumulativa de medidas cautelares de direita. Espero ter ajudado vocês, Deus abençoe, sucesso na prova, o mundo é de vocês, o adversário de vocês é vocês mesmos. Então vocês vão passar, tenho certeza. Felicidade, gente. Obrigado, viu?